Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Porque Eu Devo, e hoje, humildemente, estou aqui para lhe dizer por que você deve ler Harry Potter e a Ordem da Fênix. Harry Potter e a Ordem da Fênix é o quinto livro da saga, quinto ano do Harry em Hogwarts, é o maior livro da saga, pelo menos a minha versão tem 703 páginas. É uma história já mais sombria, é aqui que meio que acaba a infância dele, né, e começa uma adolescência real, assim, com problemas reais. As coisas ficam mais preto no branco. É um livro que tem como base o medo, a injustiça e como a resistência tem que lidar com isso. Tem que... quanta força é necessária para lidar com um futuro sombrio, com a expectativa, né, de um futuro sombrio. E em Ordem da Fênix é apresentado alguns elementos muito importantes para o futuro da história. Elas vão funcionar muito nesse livro, alguns, e outros vão ser mais usados nos próximos dois livros. Então, quais são esses elementos, né? E como eles vão se relacionar? Hogwarts, obviamente, o Ministério da Magia, o Hospital São Mungus para doenças e acidentes mágicos e a Casa dos Blacks, que vai ser a Ordem da Fênix. A sede, né, da Ordem da Fênix. Então vamos lá. Por que injustiça? Essa história começa com o Harry sendo investigado após um ataque de dementadores perto da casa dele, perto da casa dos tios dele, né, uma região de trouxas. E Harry é investigado, é interrogado, onde? No Ministério da Magia. E do Ministério da Magia a gente já começa a ver que a força ali é o negacionismo, que é uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia hoje, né? Que o ministro da magia está muito focado em acreditar que o Voldemort não voltou. Ele é da galera que não acredita, ele é da galera que prefere não acreditar. Então ele está ali elaborando 1001 alternativas para querer insinuar que tanto o Harry quanto o Dumbledore estão querendo chamar atenção, falando do Voldemort, né? E aí a gente liga isso com Hogwarts. Como o ministro está com todo esse medo, ele manda uma funcionária dele para trabalhar em Hogwarts. Essa funcionária é a Umbridge, que é a sapa velha, né? Eles falam assim dela na história, porque ela é cruel, ela é sádica, é uma tirana. Dentro de Hogwarts, ela assume o cargo, obviamente, de defesa contra as artes das trevas, mas ela não quer ensinar muito defesa contra a arte das trevas, né? Ela quer que os alunos não aprendam nada porque o Ministério está com medo do Dumbledore estar tentando atacar o Ministério. Mas eu vou chegar nisso. Em Hogwarts, a gente conhece a Luna, os Testralhos, que são criaturas que são meio que um morcego cavalo, e é onde começam os sonhos proféticos do Harry. Profético não exatamente, né? Ele começa a ter sonho / visão do que o Voldemort está fazendo. E num desses sonhos, ele vê o Arthur Weasley, o pai dos Weasleys, né? O pai do melhor amigo dele sendo atacado dentro do Ministério da Magia. E ele acorda assustado, conta pra todo mundo, as pessoas meio que não acreditam, mas dão um jeito de conferir e de fato ele tá mesmo sendo atacado, tá muito machucado, chegou bem perto de morrer. E aqui a gente vai para o outro elemento importante da história, que é o Hospital São Mungus. No hospital vão ter os momentos que eles vão passar com o Arthur, né, ali em recuperação, o Harry junto com a família Weasley.
E ele até meio que se sente culpado, porque a visão dele era a visão de quem estava atacando o Arthur, né? Não era só uma visão ali em terceira pessoa, vendo a situação. Mas no Hospital São Mungus a gente descobre a história da família Longbottom, que o Neville não é órfão. Apesar de em alguns momentos da história dar a entender que ele não é órfão, ele vive com a avó dele porque os pais perderam a sanidade, né? Enlouqueceram, depois de ser torturados com a Cruciatus. Torturado até a loucura por mero prazer, por mero sadismo da Bellatrix Lestrange. E a gente também vê o Lockhart, professor de defesa contra as artes das trevas, do 2º ano, que se achava e tal, né? E ele mesmo perdendo a memória, ele ainda tem uma parte da memória que lembra que ele é famoso, então ele tá ali, sempre dando autógrafos, respondendo cartas e tal. E é uma parte interessante. É um momento que esse livro é meio que um almanaque, ele tem muita coisa, muita informação para meio que te dar as bases para os próximos 2 livros. Então vai ter muito desses momentos que não tem bem a ver com a história do 5º ano, mas é a história do mundo bruxo, né? Não é só a história do Harry. Saindo, né, do hospital, eles ficam uns tempos, né, na casa dos Blacks, e depois do ataque do Arthur a gente vê que a tensão é muito maior. A Molly já tinha muito medo, a senhora Weasley já tinha muito medo do que podia acontecer com os filhos dela, então ela começa a chorar muito, chorar pelos cantos, ficar apavorada com o que pode acontecer, porque os adultos, né, que estavam vivos já enfrentando Voldemort quando ele veio pela primeira vez, sabem o quão perigoso ele é, né? Então eles estão apavorados, mesmo os que menos demonstram. E como eles estão na casa dos Blacks, obviamente Sirius Black está lá e fica mais evidente assim, né, o relacionamento, eles têm mais momentos juntos, o Harry e o Sirius, e fica mais pesado a gente entender o quanta falta fez tanto para o Harry quanto para o Sirius esse relacionamento, porque o Sirius estava preso sozinho, né, por uma coisa que ele não fez, e o Harry estava preso com os tios, né, que detestam ele. Então os dois sofreram muito com essa falta, e o Sirius ama muito os pais do Harry, ele deixa isso muito claro, ele teria sido um padrinho incrível. E esse é um dos relacionamentos, uma das conexões mais tristes da história. E voltando a Hogwarts, né, que eles, graças a Umbridge, que não aceita, né, ensinar magias para os alunos, eles se reúnem e começam a pensar em fazer um clube de treino de magia. E daí que é criada a Armada Dumbledore. Eles encontram a Sala Precisa, que também é uma coisa que vai aparecer, vai ser importante, tanto no 6º livro quanto no 7º. E eles começam a treinar. Quem acredita que o Voldemort voltou, começa a treinar para já se preparar, né, para a situação de batalha real. Porque o Harry é quem tem mais experiência ali em lidar com o perigo. A maioria dos alunos são alunos, estão aprendendo a teoria e tal, e treinam um pouco a prática. Já o Harry teve que escapar de situações, né? Então ele ensina os alunos, todo mundo melhora bastante e tal. E em determinado momento a Umbridge descobre, corta tudo, mas eles já tinham treinado bastante. E num dos sonhos do Harry, durante todo o ano ele tem um sonho que é um corredor negro e uma porta. Ele chega na porta, abre, o sonho acaba. Ele tem esse sonho várias vezes e ele não consegue lembrar de onde é esse corredor. Só que um dia ele está fazendo uma prova e ele apaga do nada, né? Ele tem uma visão assim e vê o que o Voldemort está fazendo, e o Voldemort está nesse lugar torturando os Sirius. E como ele já viu na primeira vez o Sr. Arthur, né, o pai dos Weasley, sendo
atacado e era real, na hora ele acredita que está acontecendo. E ele chama todo mundo, né? Ele chama o núcleo principal ali da Armada Dumbledore para ir para Londres. Eles estão em Hogwarts, né? Ele quer ir para Londres, onde fica o Ministério da Magia, para salvar os Sirius. E a Hermione tenta convencer ele, não, Harry, não... como que a gente vai lá, você não sabe se é verdade, talvez o Voldemort esteja te enganando e tal, mas ele por fim convence eles e vão. Quando eles chegam lá, que é o lugar desse corredor, né? Ele chega no Ministério da Magia, eles entram e tal, e eles, quando eles encontram essa porta, ele descobre o Departamento de Mistérios. E esses mistérios, na minha interpretação, são magias que não foram criadas pelas pessoas, magias antigas. Por exemplo, o amor, a mente, os poderes, sabe, principais do ser humano, né, do bruxo. Eles entram numa sala que está cheia de cérebros sendo estudado. Outra sala tem relógios, vira-tempo, né? Então, a sala da mente, a sala do tempo, a sala do amor, e tem a sala da morte, que tem um portal gigante assim, só um pilar, né? E um véu mágico tremeluzindo assim no portal. E o Harry escuta vozes, a Luna escuta vozes, é uma sala meio aterrorizante. E por fim eles chegam na sala que levou eles ali, sem eles saber ainda, que é a sala das profecias. As profecias, aqui no caso a profecia, é uma coisa muito importante até o fim da série agora, até o fim do último livro. A profecia só pode ser tocada por alguém que é citado. Por exemplo, uma profecia sobre a minha vida e da minha mãe. Só nós dois poderíamos pegar a profecia. Então, era uma profecia sobre o Harry e o Voldemort, só o Harry poderia pegar. E foi isso que o Voldemort fez, traiu o Harry para isso. Quando o Harry pega essa profecia, os comensais aparecem, eles batalham, e a Ordem da Fênix vem, e tem muitas batalhas, que aí é mais interessante vocês lerem. Em determinado momento eles estão fugindo e o Voldemort aparece. Quando ele aparece, o Dumbledore também aparece, meio que para defender o Harry. Eles têm uma batalha incrível, né? Porque o Dumbledore, a gente meio que está sempre esperando o Dumbledore fazer alguma coisa, e ele é um bruxo sensacional. Eles têm uma batalha que no filme também ficou incrível. E depois dessa batalha, o Voldemort entra meio que o Dumbledore ganha, digamos assim. Ele entra na mente do Harry. E o Harry também está sempre se sentindo meio culpado por parecer demais o Voldemort em determinados aspectos, né? Mas nesse momento o Voldemort não aguenta ficar no corpo do Harry, porque o corpo do Harry está protegido ainda pelo amor da mãe dele. E o Voldemort achava que estava livre desse impedimento. E, né, aí quando acontece isso, o Voldemort está saindo, chegam os aurores e tal, e o Ministro da Magia, e eles veem que o Voldemort estava ali. Então agora, tipo, todo mundo sabe, né? Tanto que a frase que termina assim é tipo, ele voltou. Agora eles sabem, não tem dúvida. Inclusive o Cornélio Fudge, né, o Ministro da Magia, que estava achando que o Dumbledore queria tomar o poder. E aí, o que acontece? O Dumbledore foi quem recebeu a profecia, então ele decide contar ela pro Harry, porque o Harry não conseguiu ouvir. A profecia é tipo uma gravação, né? Mas ela foi perdida na batalha, e o Dumbledore mostra ela pro Harry, e é assim: aquele com poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima, nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar o 7º mês, e o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece, e um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. E o Harry nasceu no fim de julho, né? E
no caso, né, ele marcará como igual, é o raio, os pais do Harry atacaram ele 3 vezes, e é meio que assim, tentando evitar a profecia, o Voldemort garantiu a profecia. E é isso. Esse livro tem momentos muito tristes, batalhas muito incríveis, né? Muito conhecimento sobre o mundo, sobre o ministério, como eu disse, né? O ministério, a profecia, a Ordem da Fênix, Hogwarts, a Casa dos Blacks, vai ser tudo muito importante no 6º livro, no 7º livro. E leia esse livro. Muita gente não gosta dessa história, acha maçante. Tem momentos assim, dependendo da forma como você está lendo, é um pouco maçante, mas é um bom livro. Tem muita informação, muita história aqui dentro sobre o mundo da magia e põe as bases para os próximos livros. E por hoje está aqui a minha opinião. Muito obrigado para você que assistiu. Se puder, siga, compartilhe com os amigos, deixe aquele like, aquele gostei. E volte para o próximo vídeo, que é sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Valeu, falou, tchau!